Ó, vamos falar um pouco sobre a Open, a categoria Open, aqui no Brasil em específico. Eu tenho e eu enxergo visibilidade na categoria Open basicamente para um atleta, o Rafael Brandão. E eu vejo que nós temos outros atletas da categoria Open que estão batalhando e lutando pelo seu espaço, não só dentro da mídia, mas dentro dos palcos. Com certeza, o melhor atleta Open que nós temos é o Rafael Brandão, mas nós temos atletas que estão trabalhando para construir também uma jornada. Só que ao mesmo tempo, eu acho que de todas as categorias que nós temos, isso entre femininas e masculinas, a categoria mais carente de atleta é a Open, na minha opinião, tá, gente? Quero a opinião de vocês. Eu acho que nós temos excelentes atletas profissionais Men's Physique, nós temos excelentes atletas profissionais Class Physique, nós temos excelentes atletas profissionais 212, mas a categoria Open, eu ainda acho que nós temos poucos grandes representantes para bater de frente, principalmente com o Oriente Médio e com os Estados Unidos. Na sua opinião, Jorlan, você acha que eu estou falando besteira? E se eu não estou falando besteira, por que nós temos pouco Open? Bom, na minha opinião, não é besteira nenhuma, né? Mas eu acredito que tudo é uma questão do investimento e uma questão cultural também em cima disso, né? Porque o Brasil, ele tem uma certa limitação da cultura do bodybuilder pesado, não do corpo atlético, do corpo, do shape. Todo mundo gosta do shape, etc e tal. Mas quando você fala de uma categoria Open, quando você fala de uma aberração, né, isso já cai um pouco numa crítica não muito positiva. Então é aquele, pô, isso tá demais. Diferente dos Estados Unidos, que eu lembro até pela minha própria experiência de chegar no aeroporto, que não sou um cara grande, e pessoas que nunca vi na vida pedir para tirar foto comigo. Diferente às vezes no Brasil de você tá passando do outro lado da rua e um cara passar de carro e te gritar de uma maneira pejorativa, né? Isso é um pouco desagradável, né? Então acredito que isso também colabora para ter uma certa limitação para esse tipo de categoria. Uma outra questão que eu considero é um pouco até do fator econômico às vezes, né? A gente comentou um pouco antes sobre questão de trabalho e tal, de Estados Unidos, de Brasil, só que existe uma certa limitação, né, de, como é que pode dizer, às vezes a nível de salário e etc, para o cara poder fazer um investimento adequado para ele crescer e comer da maneira que ele tem que comer. Então eu também acredito numa coisa, muitos atletas que são de categorias menores queriam ter um corpo maior, mas às vezes não conseguem, né? Eu queria ser maior do que eu sou, mas às vezes é difícil. Por quê? Porque é muito investimento. Então o atleta ele acaba sendo limitado pela capacidade de investir, não às vezes só pela vontade. E às vezes quando chega um momento dele poder investir, passou do tempo. Porque ele teve que construir uma estrutura para ele buscar esse investimento. E com isso, ele poder despontar. Júlio. Eu venho da categoria pesada, sempre competi nela, então posso falar com você com muita prioridade nesse assunto. Existiu muito pouca renovação desde a minha época amadora. Então eu competia contra James Bond, contra Vitor Luna, contra Kleber Reis. E hoje, desses três, só o James Bond continuou. Vitor Luna está inativo há um bom tempo, Kleber Reis também. E daí você tem muito pouca renovação. Então você tem hoje Thiago Lins, William Martins, o Cruz e Bruno Santos. Profissional, não. Não, tô falando assim no geral em promissores? Pesado. Não, no geral em pesado. No geral, hein? No geral, eu tô juntando os profissionais e os amadores. Tá difícil. Tá difícil, então assim, você não tem renovação. Então aí você vai ter um campeonato amador que provavelmente você tem um atleta pesado que realmente vai acabar disputando o Procard, e aí você tem mais uma chance de trazer um atleta amador para o nível profissional que ainda não está pronto. Esse é o grande problema. Haja visto que no Arnold Classic do ano passado você teve atletas da 212 competindo na Open. Porque não tem atleta pesado para estar competindo. E aí, Tim? Minha opinião é um aglomerado de coisas. Exemplos.
cultura, principalmente, eu acho que afeta bastante o atleta. Essa questão do investimento também. Eu creio que é quase que impossível você conseguir ser um atleta open sem um bom investimento. E eu acredito que também o treinamento. Eu acredito que para ser um open, eu acho que você tem que ter um treinamento diferenciado. Então eu acredito que no Brasil, essa cultura do treino, muitas vezes faz com que os caras não sejam tão grandes. Um exemplo é quando o Marcelo Cruz venceu o que conquistou o Procard, ele foi o único atleta open, ou seja, ele subiu sozinho na categoria. A gente vê a quantidade de falta que há dessa categoria, né? Aí ele foi confrontar no overall e conquistou. Ou seja, no Brasil hoje, eu acredito que a questão do treinamento que a gente vê, por exemplo, na gringa, a gente vê lá fora os caras com 18 anos imenso. O exemplo aí do russo, Vitaly Golikov, né? 23 anos, moleque. 23 anos, anos. absurdo. E com Gigantesco. 111 quilos apenas. Leve. Só que muita Leve. massa. Ele é leve. Não é? Gigante. Gigante. Então eu acredito que os russos eles têm bastante essa questão do treino também. E aí o pessoal costuma jogar pra droga, mas é o que eu costumo falar. Se fosse droga, teríamos vários Vitaly por aí, porque tem vários que fazem uso. Então, Maurício, coloca a imagem do russo que nós estamos falando de 23 anos de idade, pra galera entender Aí. o menino que é absurdo. 111 quilos. Ele, para a altura dele, que ele não é baixinho, ele é um atleta leve pro tamanho que ele é. Ou seja, esse menino ainda vai ficar muito grande. Essa ascensão meteórica, ela é muito boa. Mas eu vou trazer aqui um menino que teve a mesma ascensão e sumiu. Alexei Lozukov. Exatamente, eu competi com ele. Esse cara era impressionante. Impressionante. E simplesmente, quando botou o pé na No Pro League, profissional, desapareceu. Perdeu a motivação? Não sei. Eu acredito que investimento. Acredito que investimento, por mais que seja russo, tem uma estrutura enorme. Só que eu, na época, até conversando com o próprio Denis, que a gente treinava junto, Sim. eu e o Júlio, né, com o Denis. Isso em que ano? Isso foi 2013, 14. 14, né? Todo mundo, o Brasil todo tava falando desse menino. Assim como tá falando do Vitaly, né? Agora. Por isso que às vezes eu fico um pouco acanhado, assim, de me emocionar ou de me empolgar com alguém. Porque primeiro que é novo. Então tem que ser constante. Não basta ser só midiático naquele momento. Porque ele vai ter que comer muito ainda, vai ter que se manter e melhorar e evoluir dentro do esporte. Aí foi um algo Aí dele, com mais ou 23 anos. Isso aí. Ô, menos. louco. Acho que era 22, 21. Naquela época. Naquela época. Naquela época. Ou seja, outro fenômeno russo. Não é Com verdade? 1,60m competindo com 100 quilos. eu consigo te citar outros. Só que eu acho que o diferencial do Alexei é que ele subia muito retido. Ele subia gigante. O Denis falava isso. Ele subia tinha cortes muito, fundos, mas ele era retido. muito Não gosto, retido. porque assim, dependendo da cultura do país, eu acho, os caras não gostam de puxar tanto para um lado da É dieta, por tamanho. né? Como os eu, atletas NABA. tem até um exemplo. Vai pro freak. Eu falo às vezes um pouco com aquela amazonca Sim. no inbox, né? E ela gosta de ser Natália, grande. Natália. Ela gosta de ser grande. E eu falei para ela, se você fibrar o teu corpo inteiro, você vai ser olímpio. Isso o Olímpia feminino voltando, né? Eu falei para ela. Rapaz, me senti um Olha frango isso. agora. É que eu acho que ela não vai Puta conseguir merda. derrotar a Iris. Mas por quê? Porque ela não vai passar fome do jeito que a Iris Não, vai passar. a Iris é insuperável. Porque eu falei pra ela assim, uma vez ela mandou uma foto fazendo um duplo bíceps de costa e eu falei, tá perfeito, só que o glúteo tem que aparecer. Ele tem que vir. Esse é o mal da galera que gosta de ficar gigantesco. Que era o problema um pouco do Alexei também. Que o Denis falava isso, se esse menino não secar, ele não vai aparecer. Porque grande, todo mundo vê. Não adianta. O destaque vai ser no corte, na fibra. E Entendeu? ele criou também um hype muito grande sobre ele. Ele fez vários vídeos falando que ia destronar o Jay. Sim. Então eu acredito que Ousado. quando Na época, moleque ousado, hein? Ousado. Isso. Quando você cria um hype muito grande e você sobe no campeonato, você fica entre os últimos, Ah, é um lascou. baque. Mas ele já foi, na Rússia mesmo, ele perdeu. Você lembra que ele perdeu Aham. pro outro russo cabeludinho? Sim, um cabeludinho que ele fez, tem uns vídeos depois Ele até treinando. hoje, ele é vlogger, ele é muito grande exato, até hoje. exato. Andrei impressionante. Skoromin. Andrei Choromin, Isso, Skoromin, é um negócio assim. Isso, exato. Bom, minha opinião sobre Open no Brasil entra muito com a opinião do Jorlan. Quando você chega nos Estados Unidos, você é atleta Open, amador,
não estou falando profissional. Você é um cara que ultrapassa a barreira aí dos 100 quilos. Você vai no Walmart, o tiozinho de 60 anos de idade, de 70 anos de idade, te dá parabéns. Ele vira para você e fala, cara, eu imagino como deve ter sido difícil para você chegar nesse físico. Você é muito dedicado, parabéns. Eu estou treinando e eu sei a dificuldade que é. Você está incrível. Posso tirar uma foto com você? Eles admiram a alta performance. Eles sabem que um corpo extremamente musculoso demanda muita força de vontade, muita resiliência, muito foco, muita disciplina. Você, inversamente falando, aqui no Brasil, quando você vai numa academia, entre 100 iniciantes, lhe dirão, esse cara é exagerado, esse cara é esquisito. Tomando bomba até esse cara vai morrer, esse cara é um... Ó, você quer ver a coisa aqui? Bombado. Esse bombado. E não há admiração entre as pessoas que não fazem parte do nosso meio. Não há admiração. Se você pegar um atleta open e andar com ele no supermercado, no shopping, e perguntar a opinião das pessoas comuns, elas vão fazer assim, ó. Eu não gosto. Sim. Posso encostar para ver se é de verdade? Cultura do fisiculturismo. Exato. Nós ainda estamos muito longe disso. E é pela falta de cultura do fisiculturismo que os atletas pastam tanto pela falta de patrocínio e incentivo. Sim. Por quê? As pessoas entram na academia com o objetivo de um abdômen definido, emagrecimento, saúde e qualidade de vida. Ok, os americanos também. Uhum. Não muda nada. A diferença é que quando entra num atleta open, eles olham e sabem tudo que aquele cara fez. Ou eles imaginam a dificuldade que foi. Já aqui não. Aqui no Brasil é ao contrário. Sim. Aqui no Brasil, o cara, ele rebaixa o seu trabalho. Exato. Você se entope de hormônio. Você vai morrer. Você está deformado.